Boa noite. Então, iniciando nossa aula hoje, eu vou falar um pouco sobre o que vai acontecer com a anatomia do assoalho pélvico durante o trabalho de parto, na verdade, durante o parto. Então, o que nós sabemos sobre a anatomia do assoalho pélvico? Então, a gente vê, tem essa figura do assoalho pélvico, em que a gente vê, primeiro, uma figura vendo a visão externa, né, do assoalho pélvico e depois vendo de dentro da pelve como vai ser. E durante o parto, nós vamos preocupar principalmente com com alguns músculos, tá? Então, inicialmente, o músculo pubovaginal, tá? Ou pubovisceral, que vocês vão ver ali como que vocês vão ver na segunda foto, né? Ele internamente, o músculo pubovaginal, e o pubo retal, que é o PRM. Esse músculo, qual que é a função dele? Ele, durante o repouso, ele mantém uma angulação da ampola retal. Com isso, ele faz parte dos mecanismos de contenção das fezes, né? Além dos músculos do esfíncter anal, que vai ser composto pelo músculo estriado, né, o esfíncter externo, e o músculo liso, que é o esfíncter interno. Então, gente, por que é muito importante entender essa anatomia? Para a gente entender como a gente tratar as lesões desse local, né? As pacientes, quando sofrem as lesões, são pacientes jovens, com musculatura boa. Então, imediatamente após a lesão, essas pacientes vão apresentar-se assintomáticas. Elas não vão ter incontinência urinária imediatamente, elas não vão ter disfunções intestinais imediatamente. São sintomas que vão se manifestar em 15, 20 anos depois, quando elas tiverem um enfraquecimento do assoalho pélvico, entendeu? Então, esse enfraquecimento do assoalho pélvico, ele vai acontecendo a longo prazo, à medida que ela vai envelhecendo. E ele torna-se mais evidente, principalmente quando essa mulher entra no climatério, ela entra num estágio de hipoestrogenismo, e com isso, essa musculatura enfraquece ainda mais, e não só a musculatura, todas as estruturas não musculares também, as faces, os tecidos, as partes moles, todas vão sofrer um enfraquecimento e que vão tornar essas pacientes mais vulneráveis a desenvolver sintomas que não necessariamente vão implicar num adoecimento, mas vão implicar diretamente na qualidade de vida delas. Então, são pacientes que não vão ter uma doença que vão limitá-las fisicamente, né, que vai requerer, mas que vão requerer às vezes um tratamento por serem situações que causam constrangimento, um isolamento social, e tudo isso vai interferir na qualidade de vida, que é o que a uroginecologia trata. Pensando nisso, gente, então, por que eu tô querendo falar tudo isso? Porque durante o parto vai haver uma sobredistensão dessas fibras do assoalho pélvico. E essa sobredistensão pode causar a laceração, o rompimento, mas também lesões que não são percebidas macroscopicamente, né? Então, essa estrutura que foi distendida, às vezes não rompeu, né? Mas, às vezes, a própria sobredistensão foi suficiente para provocar uma isquemia tecidual e que vai fazer aquele tecido perder função. Então, por exemplo, é um músculo que sofreu um estiramento importante, então ele sofreu uma fibrose que anatomicamente ele está íntegro, mas funcionalmente esse músculo perdeu a função. Então, por isso que eu sempre falo muito que só porque não lacerou não quer dizer que não lesou. Estudando os casos de incontinência anal, não só os casos de incontinência anal secundários a lesões de parto, os coloproctologistas falam claramente que a grande maioria dos casos de incontinência fecal, eles têm esfíncteres anatomicamente íntegros, mas funcionalmente eles não têm mais função.
né? Então, eles sofreram uma distensão crônica que isquemiou aqueles tecidos e, com isso, ele perdeu a função. Então, nessa terceira foto que eu acrescentei, a gente consegue ver o que acontece com o músculo pubovaginal, com o músculo pubo-retal durante o momento do período expulsivo, tá? Então, esse momento, ele vai ser crucial para a gente tentar prevenir essas lesões. Obviamente, o parto não é o único fator de risco para as disfunções do assoalho pélvico, mas é o principal fator de risco. Então, por esse motivo, é muito importante a gente tentar ter medidas para poder evitar esse tipo de lesão. Ah, quer dizer que eu então não vou indicar parto vaginal para ninguém, vou indicar cesárea para todo mundo. Não, também não é bem assim, né, gente? A gente tem que lembrar do aumento da morbimortalidade materna que acontece durante as sucessivas cesarianas. Então, a gente vai sempre ponderar o que vai ser melhor para aquela paciente. Essa figura, ela é muito interessante. Foi um estudo feito pela equipe do professor Delance, lá de Chicago, que é um grupo que estuda muito a dinâmica do assoalho pélvico. E aí eles fazem modelos tridimensionais para tentar entender melhor como que acontece, como que se comportam essas estruturas, né, anatomicamente falando. Então, a gente vai ver nessa figura com a cor laranja, como que vai comportar o músculo pubovaginal? Então, no estado número 1, está o músculo pubovaginal antes do período expulsivo. Durante o período expulsivo, acontece um estiramento e ele faz esse movimento, esse loop que eles falam, que eles chamam esse movimento como se fosse um balanço, né? Que ele vai fazer durante o período expulsivo. Então, a gente consegue ver no 2 e no 3 que esse músculo está tanto estirado, quanto ele também fez esse movimento, como se ele tivesse balançado. Não, mesma coisa na figura ao lado, de cor roxa, eu mostro o mesmo movimento que vai acontecer com o músculo pubo-retal, né? Então, ele também vai sofrer um estiramento e ele também vai fazer esse loop, esse movimento. Mas um movimento, quando comparado com o pubo vaginal, vai ser um movimento bem menor, né? Mas ainda assim, um movimento. O que vai explicar muita coisa. Explica, então, por que a lesão do músculo pubo-vaginal é muito mais comum do que o pubo-retal. Graças a Deus, né, gente? Porque em termos de mecanismo de continência fecal, o pubo-retal, ele tem uma função muito mais importante que o pubo-vaginal, tá? Então, a gente consegue ver através dessa figura exatamente o que eu mostrei na foto anterior. Qual que é o movimento, qual que vai ser a força, qual que vão ser os vetores que vão atuar e vão modificar esse músculo durante o parto, né? Então, ele vai sofrer tanto um estiramento quanto esse loop, esse movimento, tá? E aí, esse mesmo grupo foi, através de modelos tridimensionais, ele foi estudando o movimento de cada porção muscular durante o parto, né? Então, de roxo, a gente consegue ver o músculo pubo-retal, né? O músculo pubococcígeo, mais avermelhado, e o iliococcígeo, né? Compondo o músculo levantador do ânus, né? Como que ele se comporta durante o parto. E aí, através desses modelos tridimensionais, ele mostrou tanto o estiramento como o movimento à medida que a apresentação fetal vai se insinuando na pelve. E através desses estudos de simulação, eles conseguiram calcular o grau de estiramento desse músculo para a gente ver como é que ele está muito exposto a essas forças musculares, né? E como vai se dar no mecanismo de lesão. Então, essa bola azul está simulando a cabeça do feto. E aí a gente consegue ver, né,
à medida que vai se aproximando do período expulsivo, como que esses músculos vão se movimentando e se estirando durante o parto. E aí, eles quantificaram o tanto que vai ter esse estiramento. Então, no gráfico de cima, a gente tem uma coluna branca e uma coluna preta. A coluna preta mostra o comprimento do músculo antes, fora do período expulsivo. E a coluna branca mostra como que esse músculo tá durante o período expulsivo. E aí a gente consegue ver que o número 2 é o músculo que mais sofreu estiramento. Qual que é esse músculo? O pubococcígeo, né? Então, que é o músculo que mais se distende. Então, o músculo pubococcígeo vai ser o músculo que vai sofrer o maior estiramento durante o período expulsivo, que é justamente o músculo que mais se lesa durante o trabalho durante o parto vaginal, né? É um músculo seccionado durante a episiotomia, justamente porque ele é o mais sujeito ao estiramento. Então, gente, baseado nesse estiramento, quando esse estiramento chegou a seu limite máximo, qual que vai ser a próxima etapa? A rotura muscular. Ok? Então, ele vai chegar no seu estiramento máximo. Quando esse estiramento ele for superado, vai ocorrer a rotura muscular. E aí, nós vamos ter as nossas lacerações, né? Então, a gente tem aqui as lacerações de primeiro grau, na qual nós teremos apenas lesões, né? Lacerações da mucosa vaginal, tá bom? As lacerações de segundo grau, no qual eu posso ter lesão do bulbo cavernoso e do transverso superficial do períneo. E as lesões de terceiro e quarto grau vão incluir estruturas do esfíncter anal, tá? As de terceiro grau a gente pode dividir em 3 categorias, A, B e C, tá? A de terceiro grau vai envolver o esfíncter anal externo e o esfíncter anal interno. Então, a gente vai considerar A quando tem lesão de menos de 50% do esfíncter anal, a B quando tem mais de 50% do esfíncter anal e a C quando tem acometimento do esfíncter interno do ânus. Agora, quando tem lesão da mucosa retal, nós teremos uma lesão de quarto grau. Então, gente, como nós podemos evitar que o parto vaginal provoque a longo prazo disfunções do assoalho pélvico, que podem ir desde a incontinência urinária, passando pelos prolapsos, indo até as disfunções sexuais e as alterações intestinais. Então, o que nós temos de evidência na literatura como medidas de prevenção de lacerações, principalmente de terceiro e quarto grau do assoalho pélvico? Então, revendo a literatura, eu procurei o que a gente tinha de mais recente até o momento. Então, eu encontrei essa meta-análise, né, essa revisão da Cochrane, sobre quais são as técnicas de segundo estágio do trabalho de parto para a redução dos traumas perineais. Teve uma revisão em 2011, se eu não me engano, isso. E depois ela sofreu uma atualização em 2017. Só que o que a gente vê quando a gente lê um artigo? É extremamente frustrante. Por quê? Porque os artigos, eles são muito diferentes, eles são muito heterogêneos. Então, quando tenta fazer a meta-análise, a gente não consegue chegar a muitas informações, porque os estudos são muito heterogêneos. Então, comparado com o estudo de 2011, os estudos que entraram em 2017, eles tiraram muitas das evidências que nós tínhamos anteriormente, justamente por causa do estudo heterogêneo. Então, ele avaliou várias técnicas, né, utilizadas habitualmente para prevenção de lesões do períneo. Então, a primeira
foi comparar o hands-on contra o hands-off, né? Então, o que a revisão da Cochrane mostrou? Que, devido à grande heterogeneidade dos estudos, não houve diferença nas taxas de períneo íntegro e de lacerações de primeiro, segundo, terceiro ou quarto graus. Mas no grupo de terceiro e quarto grau, houve uma tendência de diminuição de lesão, mas sem significância estatística no grupo hands-on, tá? A taxa de episiotomia também foi maior no grupo hands-on, obviamente. Então, as evidências não foram suficientes para mostrar que houve diferença entre grupos, mas demonstrou-se uma leve tendência a uma prevenção de lesões de terceiro e quarto grau no grupo hands-on. Compressas mornas. Então, o que a gente tem... Gente, e aí eu tenho muito receio... A compressa morna é morna, tá, gente? Não é quente, é morna, tá? Ela vai atuar promovendo um relaxamento das fibras musculares durante o parto. Então, seria esse o mecanismo de ação das compressas mornas. Então, no grupo que recebeu compressas mornas, houve uma menor taxa de lacerações de terceiro e quarto grau, mas sem diferenças em taxas de períneo intacto. Ou seja, então, em termos de lesões de primeiro e segundo grau, não houve diferença entre os grupos, mas a compressa morna mostrou-se um método eficaz para evitar lacerações graves de terceiro e quarto grau. Então, compressa morna é uma coisa que nós temos evidência que é eficaz para a prevenção de lesões graves do assoalho pélvico durante o parto. Massagem perineal. Para quem não conhece a massagem perineal, tá? É uma massagem que pode ser feita nas últimas semanas que antecedem ao parto. Geralmente a paciente não vai dar conta de fazer, então a gente ensina a paciente, ensina o marido, o acompanhante, ou às vezes a fisioterapeuta faz, tá? Então ela é feita fazendo um movimento que for como se fosse estimular um alongamento das fibras musculares do períneo, tá? Então, lubrifica-se as mãos, né? Com óleo mineral, ou gel à base de água, alguma substância inerte, e vai fazer esse movimento ao longo das fibras musculares para estimular o alongamento dessas fibras, ok? Então, o que o estudo mostrou? Que no grupo que recebeu massagem, a taxa de períneo intacto foi maior e com menores taxas de laceração de terceiro e quarto grau. Ou seja, a massagem perineal também mostrou-se um método eficaz para a prevenção de lacerações graves, mas também de lacerações menores de primeiro e segundo grau. Então, esse nós também temos evidência na literatura. A manobra de Hitgen, né, gente? O que é a manobra de Hitgen, para quem não conhece? Ela é uma pressão moderada, tá, gente? Que a gente faz aplicada no queixo fetal pela mão posterior, né, coberta com uma toalhinha, enquanto a região suboccipital da cabeça do feto é mantida contra a sínfise. Então, a gente vai tirar o polo cefálico fetal de fazer uma pressão na parede vaginal posterior. Essa é a manobra de Hitgen. Então, ela também foi avaliada nessa meta-análise. E aí, o que as evidências mostraram? Que esses estudos heterogêneos mostraram menores taxas de laceração de primeiro grau, não alterando incidências de lesões graves de terceiro e quarto grau, mas mostrando uma leve tendência. Então, novamente, os estudos que são muito heterogêneos não conseguiram mostrar uma evidência. Então, o que a gente consegue mais ou menos ter baseado nessas evidências, né? Quais são os métodos que nós temos disponíveis para prevenção, tá? Esse slide, esse é um slide que é muito utilizado na aula da Sojimig, de prevenções do assoalho pélvico, tá? Que eu usei uma versão adaptada dele, tá bom? Que eu achei ele muito didático, né? Então, em quais fases da gestação que a gente vai fazer cada medida, né? Então,
nas semanas que antecedem o parto, né? Então, antinatal, a partir de 34 semanas. A massagem perineal, tá? Que mostrou redução nas taxas de trauma perineal. Os estudos demonstram redução na taxa de episiotomia e, em multíparas, também reduziu a dor perineal após o parto, tá? Do trabalho de parto, hands-on versus hands-off, é aquela coisa, não teve diferença estatística. No primeiro e segundo estágio do trabalho de parto, a gente vai ter o uso das compressas mornas, que vai reduzir o OASIS, né, que são as OASIS obstetric anal sphincter, né, então a lesão do esfíncter anal, então as lesões graves de terceiro e quarto grau, tá, mas não aumenta a chance de períneo íntegro, tá. Na posição do parto, quando nós comparamos a posição lateral, supina ou litotomia, o que nós vemos? Que a posição em litotomia favorece, né? Então, a paciente deitada completamente, não semi-sentada, tá? Ela aumenta a impactação do feto sobre o períneo posterior. Então, aumenta as lacerações de terceiro e quarto grau. Então, quando nós verticalizamos a paciente, a minha tendência é proteger esse períneo, tá? E quando também nós comparamos o puxo imediato versus o puxo atrasado, né? O que nós vemos? Que o puxo atrasado, o puxo tardio, ao invés de ficar mandando a paciente fazer puxo muito precoce, o puxo atrasado, ele melhora a posição do reloginho na hora que vai ter a laceração. Então, ele evita a direção da laceração em direção ao esfíncter, tá, gente? Então, algumas dicas que a gente tem sobre isso. Então, gente, tá tendo trabalho de parto. Acabou de desprender o ombro anterior, não puxe o feto para baixo. Já puxa para desprender o ombro posterior, entendeu? Então, a partir do momento que o feto ele desprendeu o ombro anterior, qual que vai ser sua conduta imediatamente? Puxa para cima, puxa em direção ao abdômen materno. Para quê? Para esse ombro posterior não lesar o esfíncter dessa mulher, tá? Então, esses são os principais recados que a gente tem sobre o que nós temos de evidência para prevenção de lesões do assoalho pélvico, tá bom? Eu vou abrir agora um momento para poder responder a perguntas, caso as pessoas queiram perguntar. Novamente, para quem não entrou no inicinho, sobre a sutura das lacerações, eu vou falar um pouco num segundo momento da aula. Então, vai ser específico, porque senão a aula fica muito extensa e muito cansativa. Obrigada. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, por favor.